Você sabe que eu estou implicando com alguém, né? Direto. Vamos lá. O que é que o empregado quer com a reclamação trabalhista? Pense, direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas, uma vez pagos, eles fazem o quê? Quitam, não é não? Então ele, também, ele quer também o quê? A quitação da relação de trabalho, é ou não é? Todo mundo quer a mesma coisa, né? Aqui é só que ali é com justa, né? E aqui é o quê? Sem justo. Mas no final, a causa de pedir é a mesma relação. Todos querem a quitação da mesma relação, de um jeito ou de outro, mas todo mundo quer a quitação da mesma relação. Só que aqui ele pede o depósito. Aqui a gente pede depósito. Ele pede o quê? Pagamento. Condenação a pagar. Aí desde o aviso prévio, né? Até a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. Depósito de FGTS. Vamos lá. As partes são... Pronto, a 10ª vara, que é ex-judicael. Pronto, passou. Não, judicael não, aqui é Emanuel Teófilo Furtado, era a vala do Dr. Emanuel, meu professor de faculdade. Aí, vamos lá. Olha só, as partes não são as mesmas, as pessoas envolvidas são. Os pedidos são os mesmos? Não. Mas a causa de pedir é o quê? A mesma. O problema é que aqui, para evitar decisões contraditórias, tu já imaginou se o juiz da primeira vara julga e quita o contrato de trabalho por justa causa? E o juiz da 10ª julga e quita o contrato sem justa causa? São decisões o quê? Contraditórias, porque aqui ele reconheceu a justa causa e disse que só são 2 vezes para quitar. Lá ele reconheceu a dispensa sem justa e são não sei quantas para quitar. Não sei quantas para quitar. Então, essas ações aqui, se elas forem julgadas em separado, é possível que elas tenham decisões contraditórias. Então, obrigatoriamente, elas serão reunidas numa só, tá? Vai ser reunida em qual? No juízo prevento. Quem é o juízo prevento? Aquele a quem primeiro foi distribuída a ação. Esse negócio do juízo prevento, o senhor achou? Foi? Não. É o 50 e quanto, hein? É o 50 e pouquinho aqui. Pronto. Não, tem a OJ 132, mas é porque também, mas tem hoje, tem o 57 ou 57, é? Olha, tem o 58, é a reunião das ações propostas farão em separado perante o juízo prevento, onde serão ditas simultaneamente, mas tem aqui dizendo qual é o juízo prevento, não tem não? 286 é? O juízo prevento é o 59? Pronto, obrigado, Flores. O 28 pouco a gente vai usar depois, tá? Aí, ó, 59, o registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento. Além do 58 e do 59, presta atenção, além do 58 e do 59, você vai ter do CPC, né? Além dos 58 artigos, bora botar os artigos aqui, 55, né? 56, artigo 58, artigo 59. Além dos artigos 55, 56, 58 e 59, ainda vou ter a OJ 130, inciso 4º, né, da SDI 2 do TST. Tudo, Florzinha, para você fazer a remissão, tá? Tudo para o meu amor fazer a remissão. Tá aí. 55, 56, 58, 59, da OJ 130, inciso 4º, da SDI 2 do TST. Da SDI 2 do TST. Pronto. Aí o juízo prevento. Acabei não, tu é longe, viu? Tu é longe. Então, vamos já usar isso aí. Segura ele que eu vou pedir para você mais tarde. Eu vou precisar dele, mas agora não. Coisa de 10, 15 minutos. Certo? Pronto. Juízo prevento. Aqui, qual é o juízo prevento? O que ele primeiro, né, recebeu a ação, registrada ou distribuída. Acabou. Se for da primeira vara, o juízo prevento é esse. Se for da 10ª vara, o juízo prevento é aquele ali.
Tranquilo? Cuidado que os pedidos aqui eles são diferentes. Aqui o pedido é de quê? Depósito. Pedido ali? Pagamento. Tá? Tá bom? Então vamos lá. Então bora pra cá. Deixa eu explicar, pega aí esse artigo 208 e pouco. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Às vezes não tem conexão, mas às vezes existe um negócio chamado de prevenção. O que é o juízo prevento? Aquele a quem primeiro foi distribuída a ação. Pronto. Deixa eu contar um negócio que eu fiz aqui, já posso contar porque já o processo já foi, não tem mais nem rescisório, não tem nada. Deixa eu contar aqui. Em 1998, 1999, eu ganhei um dinheirinho bem bom. Só não ganhei mais hoje porque eu sou desorganizado. Eu perdi os contratos, não pude cobrar. Eu sou altamente desorganizado. Eu perdi todos os contratos no horário, não pude mais cobrar. Era para eu ter ganho em 2012, 2013, mas uma chibatada desse processo. Em 98, 99, teve um concurso aqui. Já houve vários depois, mas teve um concurso aqui para escrivão, agente delegado e escrivão da polícia. E aí foi o que aconteceu. Esse concurso de 98, 99, aqui no estado do Ceará, o edital dizia que a prova física ela era eliminatória. Beleza, nenhum problema a prova física ser eliminatória. O problema é que tinha vaga para deficiente. Então, se tem vaga para deficiente, como é que a prova física, na época, se falava deficiente? Tá? Uso portador social especial, é deficiente mesmo. Né? Então, na época, se falava deficiente, eu falava da época, só sei da época. Então, como é que. Não tem. Assim, se você não tem vaga para deficiente, então, beleza, tem o quê? A prova física ser eliminatória. Mas se tem vaga para deficiente, para o cargo de escrivão, qual o sentido de a prova física ser eliminatória? Se o deficiente não vai passar. E se aquele cargo pode ser assumido por outro deficiente, pode ser assumido por uma pessoa que não consiga passar na prova física. Então, o que a gente pediu foi que a prova física, ao invés de ser eliminatória, fosse meramente classificatória. Só que a gente já pediu quando a mundiça começou a ser o quê? Reprovada. Eu peguei um grupo de 12. Só que às vezes eu tenho azar, às vezes eu tenho sorte. Às vezes a gente tem azar hoje, não era para ser. A gente tem azar hoje, mas a gente não sabe a sorte que vai ter no futuro. Por quê? Porque você vai ter um exemplo para dar em sala de aula e você vai ganhar a galera todinha. Como assim, professor? Foi que eu fiz no final dos anos 90. O sistema de distribuição do fórum era um sistema chamado de burro antigamente. Então, foi o que eu fiz. Eu entrei com a ação para os 12 na época. Não tinha esse negócio de você limitar a litisconsórcio a 5, né? Eu entrei logo, botou ela com os 12, que era tudo uma ação, só ganhava tudo, tinha menos trabalho. Quando eu distribuo a reclamação trabalhista, vai pro Dr. Washington, que era juiz da Fazenda Pública, hoje é o desembargador-presidente. Dr. Washington vai lá e nega liminar. E eu, menino velho, né? Formado há pouco tempo, eu ia ganhar só se eu conseguisse o quê? A liminar. E eu doido para comprar as alianças do primeiro casamento. Eu ia noivar já. Aí eu, eita, menino. Negou, o que é que eu faço? E todo mundo conseguindo as liminar. Eu me sentindo o pior advogado do mundo. Um azar ter ido pro Dr. Washington Luiz, que agora é o desembargador-presidente. Ele era juiz, ou era da primeira, ou era da quinta vara. Eu não me lembro qual era a vara que o Dr. Washington era juiz, não sei que eu tive um azar. Caiu nele, pum, negou a liminar, e o Estado tava achando bom que só. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu pensando. Porque se eu desse entrada com as mesmas pessoas, ia para a mesma vara, para um negócio chamado de prevenção. Porque quando eu distribuí a ação, por isso que eu preciso desse artigo aí. Quando eu distribuí a ação, o juízo ficou o quê? Prevento. Então, mesmo que eu não endereçasse para aquela vara, o sistema iria reconhecer, iria bater onde? Ia bater lá. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu peguei. Ao invés de fazer uma ação com 12, eu fiz 12 ações, mas o sistema ia o quê? Reconhecer o nome. Aí eu, tá certo.
Aí se o nome do meu cliente fosse Rafael de Assis, bota o close aqui mais, presta atenção. Rafael de Assis. Aí eu fazia assim, colocava Assis, vírgula, Rafael. Aí depois eu pedia para retificar. Aí eu Assis Rafael. E assim eu burlei o sistema. Mas passou tudo já. O pessoal já sumiu. Eu não lembro mais nem que são os clientes. Eles me deu dinheiro. Recebi o dinheiro da liminar, né? Aí eu comprei o quê? A aliança do primeiro casório. Aí eu fiz assim. O primeiro que eu distribuí foi pro juiz. Foi de novo pro doutor Luiz. Doutor Washington. Puta merda, não dá certo não. Quando eu distribuo a segunda, pro juiz bom. A eliminar. Na hora que foi para o juiz bom, aí eu fui lá pra sala da UAB, bem depressinho, pedi o quê? Pedi reconhecimento de litisconsórcio com os outros 11. Aí, menino, hora chegava lá, pedi a desistência da primeira ação, que foi pro ruim, né? Aí, quando cheguei lá, botei. Foi o que eu fiz, eu burlei a prevenção. Hoje, o sistema não permite mais. Então, se o teu nome é Aline, com 3 L's, com 5 Y's, com 5 N's, se o teu nome é Marcela, com M, 3 C's, 8 L's, certo? Marcela, com H no final, ele vai reconhecer, se eu botar Freitas Marcelas, Freitas com 3 S, com 5 Is, com 2 T's e 4 S, e modificar o Marcela todinho, o sistema hoje reconhece o nome pela fonética, exatamente para não fazer o que eu fiz em 1998. Mas aí é necessidade, né? Não é não? Os caras hoje, inclusive, assumiram já o cargo de escrivão. Eu só não fiz foi receber os honorários pela assunção do cargo porque eu perdi os contratos, porque eu sou altamente desorganizado. Que eu vou ensinar vocês a se organizar isso no curso de prática. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu burlei o sistema na época da prevenção. E o prevenção, quando você distribui a ação, você já torna o juízo prevento. Mas o senhor pediu desistência daqueles processos. Pedi. Mas mesmo eu tendo pedido desistência, o simples fato do processo ter ido para ele, já tornou eu o juízo prevento. Qualquer processo com as mesmas partes deveriam ter de forma direta para lá. Só que eu fui lá e fiz o quê? Burlei o sistema. Eu burlei a prevenção, o que hoje não é mais possível. Moral da história. Aí eu, depois de anos, eu tinha esse exemplo. Nunca entendi porque que tinha acontecido aquilo. Ora, chuta! Carolzinha tá aí não, né? 22º, 23º, 21º exame de ordem. Eu explicando prevenção. Aí eu disse, ó, você entrou com reclamação trabalhista. Aí entrou com reclamação. Aí foi para a vara daquele juiz. Só que você já sabe que aquele juiz é muito chato. É um juiz pró-empregado, que tem essas coisas, né? É um juiz pró-empregado, é um juiz pró-empregador. Então, para evitar que você fique escolhendo juiz, o sistema reconhece a prevenção de forma automática. Aí você entrou com reclamação trabalhista. Aí foi para a primeira vara do outro. Vixe, a vara, o juiz é o Zé Maria. Não, o Zé Maria nesse processo, ele é horrível, mulher. Aí você foi lá e desistiu. Você não esperou nem a audiência, você foi lá e desistiu. Você desistiu, ótimo. No dia seguinte você entrou com a ação, sua ação vai para onde? Para lá de novo. Para lá de novo. Só que na vida real você não endereça de novo para a primeira vara, mas aqui na segunda fase você tem que fazer isso. Eu nunca me esqueci que eu expliquei prevenção. E um dia antes da prova eram 3 meninas, Natasha Diniz, Simone de Lima e a outra que eu esqueci o nome, vou já lembrar, a Ângela. Eram 3, sentadinhas lá atrás, isso no sábado à tarde. Aí, professor, explica de novo o que é prevenção. Aí eu expliquei o que era prevenção. Dei exatamente, só tenho esse exemplo. Eu dei exatamente o mesmo exemplo de prevenção. No outro dia, onde é que estava? Na prova. O sujeito tinha ingressado com reclamação trabalhista e ela tinha sido distribuída para a 150ª Vara do Trabalho de São Paulo. Só que o reclamante não compareceu à audiência. O processo foi o quê? Arquivado, mas isso já tornou o quê?
O juiz prevento. Aí ele pedia só que você propusesse a ação de novo. Aí você tinha já que endereçar ao juiz da 150ª Vara de São Paulo, fazer a qualificação já endereçando, ou o endereçamento já endereçando, a qualificação, fato preliminar da prevenção. Aí, claro que na vida real ninguém faz isso, mas aqui é uma prova. Aí você tinha que abrir o tópico da prevenção para dizer o quê? Para dizer que o juiz da 150ª Vara era prevento. Prevento por quê? Porque a ação já havia sido distribuída. Qual é o artigo, meu amor? Eu queria ter uma filha assim. Artigo, empresta o teu aí, empresta aí, pega aí. Artigo 286 do CPC, tá? E você fundamentaria no artigo 286, né? E você fundamentaria no artigo 286 do CPC. Então, professor, e o pessoal? Preste atenção. Professor, e o pessoal conseguiu acertar? As 3 que perguntaram, acertaram. Os demais ficavam conversando, pergunta que estava no outro dia na prova, ficavam conversando, não acertaram. E os que não estavam conversando e prestaram atenção, erraram, porque ficam aquela besteira de nervosismo. É claro que você vai estar nervoso no dia da prova. Isso é normal estar nervoso no dia da prova. O problema todinho, você sabe o que é? É você deixar o nervoso lhe dominar. É eu estar dando o preliminar hoje e você ainda está estudando reintegração. Ainda está estudando inquérito. Aí nem você se foca hoje e nem no inquérito em casa. Porque está aqui vendo um monte de coisa e ainda está na reclamação. É quando eu chegar em recurso de revista ou execução, você não vai se concentrar na aula que você ainda está estudando o quê? Preliminar. Aí realmente você não consegue não. Você acumula a matéria e você não consegue. Porque a matéria é fácil, mas tem coisas que tem que estudar. E preliminar é uma delas. Aí, um negócio bem facinho na tua frente, bem bobinho, acabei de falar, mas você tá tão doido que a matéria é toda entupida na cabeça que não consegue o quê? Enxergar. Porque a prova da OAB é que nem menino. E menino cega. Menino tá bem aqui, quando tu vira, quando tu volta, o menino já sumiu. Já tá 3 gôndolas depois. E tô enlouquecido no supermercado. Menino cega. A prova da OAB é igual a menino. Porque a prova da OAB é cega. Então, ou você vai com muita atenção, segura o menino ali o tempo todo, eu não solto minhas filhas por nada, as duas, parece um doido, andando com elas assim. Ou, certo? Ou solta correndo o risco do quê? Do virar pra cá para pegar uma coisa, para no caixa, quando você virar, a criatura tá 3, 4 gôndolas depois. Ele tem muito cuidado, porque a prova da OAB é igual menino cega. Menino cega. Beleza? Eu vou te explicar, eu não acabei. Eu vou te explicar o que é continência. Bora lá. Continência é o qual é? O 56 é? 57 qual é? Ó, continência eu vou te explicar só por desencargo. Eles não vão te cobrar continência não, porque continência tem uma galera aí que nem explicar sabe. E o senhor sabe? Eu acho que eu sei. Acho. Não, eu acho que o que eu digo tem sentido. Entendeu? O que eu digo tem sentido. Então, vamos lá. Presta atenção. Eu vou explicar. Eu vou explicar só por desencargo de consciência, certo? Porque você vai entender, só não vai cair na prova. Porque, como eu estou dizendo, eu acho que eu estou explicando certo. Para mim, o que eu estou dizendo tem sentido. Porque os livros, quando vão explicar a continência, eles só sabem dar um exemplo. Eu sei dar mais que um, ó. Sei dar 2. Então eu me sinto muito mais inteligente do que os demais. Entendeu? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Aí o 56, 57, qual é? 56. Dá-se continência, né? Dá-se continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade. Quanto às partes, as partes têm que ser o quê? A partes, não os envolvidos. As partes e não os envolvidos, tá? Dá-se continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange as demais. Grife aí, quando o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange as demais, porque o segredo está aí. Eu vou te explicar o que é isso aí. Agora, isso é a minha explicação. Eu estou doutrinando, ó. Porque se você prestar atenção, nenhum
tá? Livro de processo, olha, processo de trabalho, esqueça. Nenhum livro de processo vai te ensinar isso aqui. O que é que eles fazem aqui? Chegam aqui, eles chutam um pau da barraca. Eles simplesmente começam a repetir o que tem na lei e começam a dar o mesmo exemplo que todo livro dá. E eu vou dar o mesmo exemplo, só que eu vou para frente. Eu vou evoluir um pouquinho. Vou passar do exemplo deles, tá? Então vamos lá. Diz o que é que vai dizer aí, né? Disse continente, duas ou mais ações, quando lhes for comum o quê? As partes e o quê? E a causa de pedir. Mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange a outra. O que é que eu, Alexandre Teixeira, entendo por objeto de uma ser mais amplo, abrange a outra? Tem aí no livro, me ajuda. Porque eu mesmo doutrinei, eu mesmo esqueci, tá? Tem aí. Não, acontece, não tem esse problema não. Vamos lá, tá no livro 1. O que é que tem dizendo aí? Tem dizendo que, ó, quando... Me arranjei, deixa eu ler, porque eu mesmo não sei mais não. Ai. Pronto. Não, nem eu disse nem onde é que tá também, no livro. E é porque foi eu que escrevi o livro. Então deixa eu ver se eu me lembro o que é. Não, eu quero o que eu disse. Vamos lá. Não, é isso. Vamos lá, vamos embora pra cá. O que é que significa isso aí? É quando o objeto... Pode escrever, escreva. Tem algum canto aí, mas onde é que tá não. Quando é que duas ações são continentes? Duas ações são continentes, tá? Quando o objeto de uma ação, quando julgado, puder fazer com que o objeto da outra, fizer com que a outra perca o objeto. É mais ou menos assim. Tá, agora se me atrapalhar não vou conseguir explicar, tá? Vamos lá. 2, 7, 8. Pronto. Passou. O que é que significa o objeto de uma sendo mais abrangente, né, englobo da outra? É quando eu tenho duas ações. Quando é que elas serão continentes? Quando uma das ações for julgada e quando uma das ações for julgada. Se ela puder, o julgamento desta ação puder fazer com que a outra ação perca o objeto, essas ações são continentes. Claro que eu vou dar exemplo, eu vou explicar. Mas quando é que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o da outra? Quando o objeto de uma das ações continentes, quando o objeto de uma for julgado, e quando esse objeto for julgado, ele puder fazer, né, com que a outra perca o seu objeto, aí as ações serão o quê? Continentes. Exemplo clássico. Qualquer livro de processo civil traz, e só traz esse, tá? Qualquer livro de processo civil traz, mas tem jeito não. Tem jeito não, é porque eu sou legal, não vou estourar não, porque senão é ignorante, é bullying, é não sei o quê, né? Vamos lá. Daqui a 3 dias você acaba o que está escrevendo aí. Então vamos lá. Olha só, exemplo clássico trazido pelos livros de processo civil. Você tem uma ação, mesmas partes, em que o sujeito pede nessa ação, tá aqui, a ação 1, na ação 1, A versus B. E ele está pedindo aqui a nulidade, vou botar mais para cima, o cara está pedindo a nulidade da cláusula contratual. Pronto. Nulidade da cláusula. Por quê? Porque a cláusula é abusiva. Está pedindo a nulidade da cláusula porque a cláusula é abusiva. Acontece que depois, as mesmas, não são as mesmas pessoas, são as mesmas partes. Que a mesma pessoa é ali, ó. Só que houve inversão do quê? Do polo, né? Ação 2. Ação 2. O mesmo caboclo A entra contra o mesmo caboclo C. Só que ao invés dele pedir a nulidade da cláusula, agora ele está pedindo a nulidade de todo o contrato, exato. Nulidade do contrato. Não é a cláusula que é nula, é o contrato todo. E porque ele está entendendo que o contrato todo é o quê? Abusivo, por exemplo. Abusivo. Então vamos lá. Mesmas partes, mesma causa de pedir.
mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange a outra. O que é que significa? Quando uma for julgada, e quando uma for julgada, puder fazer com que a outra perca o seu objeto. Ei, se o juiz entender que todo o contrato é nulo, o que acontece com a cláusula? Com essa aqui? Perde o objeto. Essa aqui perde nulidade do quê? Da cláusula. E essa perde nulidade do quê? Todo o contrato. Esse objeto aqui é mais amplo do que esse. De modo que se esse for julgado procedente, faz ou não faz com que esse perca o objeto? Faz. Acabou-se. Calma. Acabou-se. Acabaram-se o livro de CPC. Bora pro Alexandre. Essa é minha. Criatura casou. E na lua de mel, que é hoje lua de mel, né? O caba romântico. Não. Sou romântico só depois do casamento. Isso aconteceu de verdade. Com uma criatura que eu conheço. Né? Só depois do casamento. Sou romântico. Aí, casamento foi, já combinou a lua de mel com um monte de casais, um monte de amigos. Aí foram os casais, amigos, tudo em viajar. E todo mundo dormia no mesma casa alugada. Aí. Nada... Não, senhor Renato. 0-0. São 2 advogados. Um deles foi meu aluno, mas nunca passou no AB. O cara foi meu aluno, nunca passou no AB. Aí, ela foi minha aluna há 200 anos. Aí, nada. Ia no apartamento, de repente, no apartamento lá iam dormir, eles inventavam uma dor de cabeça, ou então viu um amigo para dormir com ele do futebol. O negócio estava complicado. E nada. Aí, miga! Miga! Formigando toda, amiga. Quer que eu faça em nada, amiga? Pede o quê? O divórcio. Porque não houve concepção. Concepção não, como é? Consumação. Concepção também nunca. Né? Amiga, pede o divórcio. Pede o divórcio. Porque não houve consumação. Consumação não, né? Um coisaram. Né? Pede o divórcio. Eu estou pedindo o divórcio por quê? Porque o cara não queria coisar. Né? O cara não queria. Sem sexo. Aí ela pediu o divórcio. No meio do processo de divórcio, aí chegou outra amiga. Amiga, deixa de ser doida. Tu não foi coisada. Pede a anulação do... Mulher, pois não, porque se você pediu o divórcio, você não vai voltar a ser solteira. Você vai ser o quê? Divorciado. Mas se pedir a anulação, você volta ou não volta? Volta. Aí você vai pedir o quê? Qual causa de pedir? Sem sexo. Aí pediu o que agora? Anulação do casamento. Note, dá para ficar no meio não, estou muito gordo. Note que são as mesmas partes, a mesma causa de pedir. Só que o pedido de anulação do casamento, por ser mais amplo, abrange o quê? Do divórcio. Isso quer dizer o quê? Que se o pedido de anulação do casamento for, por exemplo, julgado procedente, ele acaba ou não acaba com o objeto da primeira ação? Acaba, porque eu só posso divorciar se eu tiver o quê? Casamento. Eu estou pedindo o quê? A anulação. Então, quando é que as ações serão continentes? As ações serão continentes quando o objeto de uma for mais abrangente, por ser mais amplo, abranger da outra. Ou do jeitinho que eu gosto de dizer. Isso aqui sou eu doutrinando. Do jeitinho que eu gosto de dizer. As ações são continentes quando você tem uma ação. E essa ação, se ela for julgada, ela pode acabar com o objeto da outra. Se essa aqui, ao ser julgada, puder acabar com o objeto dessa, as ações são o quê? Elas são continentes.
pertinentes. Tio, isso aqui em direito do trabalho? Simples e pode acontecer. Está aqui você, A versus B, empregado A versus empregador. Está pedindo o quê? A equiparação salarial. Equiparação salarial. Equiparação salarial. Por quê? Porque o empregador não coisou. Não respeitou o contrato. Aí você pediu, só que você esqueceu de pedir o quê? As diferenças, essa coisa mais comum do mundo. Você pede a equiparação salarial, mas esquece de pedir o quê? A diferença. Aí no dia da audiência, você aqui, o juiz tem acordo? Acordo tem não. Defesa, aí o caba. Aí você, vixe, doutor, peraí, pela ordem, eu gostaria de aditar a petição inicial, porque eu pedi a equiparação salarial, mas esqueci de pedir o quê? As diferenças. Não houve contestação? O cara só vai deixar tu aditar ou emendar a petição inicial tu só vai emendar a petição inicial se o outro não é doido, consinto não. Aí você, para não perder, é muito mais importante achar uma porqueira dessa do que... Exato, é muito importante, que caneta cor difícil pra caralho de você encontrar em qualquer buraco, né? É muito pouca, sei lá o quê, né? Aí você não tá certo. Eu não vou poder emendar a petição inicial porque a ação já foi contestada. Mas eu não vou perder esse pedido. O que é que você faz? Você entra com outra ação, pedindo só o quê? As diferenças salariais advindas da equiparação. Você não pode pedir equiparação salarial. Se você pedir equiparação salarial aqui, essa ação vai ser igual a quê? A outra, a segunda ação vai ser extinta por litispendência por coisa julgada. Você não vai pedir a equiparação salarial, vai pedir somente as diferenças. E você pode fazer, você não pedir, acabou, você vai morrer só aqui, só na equiparação. O juiz dá a equiparação, mas não dá diferença no resto. E você esqueceu de pedir, não pode mais emendar. Não pode mais emendar por quê? Não pode mais emendar porque a outra parte já contestou, disse que não aceita não. Aí você entra com outra ação, não tem nenhum problema. Cada pedido corresponde a uma ação. Tá aqui, ó. A teoria na prática. Entra com outra ação. Só que essas ações não são conexas. Elas são burro! Essas ações de jumento, desculpa. Essas ações não são conexas, elas são o quê? Continentes. O que é continência? Mesmas partes, mesmo o quê? Causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange a da outra. Ou seja, se o juiz julgar a equiparação salarial improcedente, o que é que pode acontecer com aquela ali? Vai perder o quê? O objeto, que não vai ter o quê? Diferença salarial. Então as ações seriam o quê? Continentes. As ações serão continentes, não conexas. São continentes, mesmas partes, mesma causa de pedir. E o pedido de uma, por ser mais abrangente, engloba o da outra. Tio, vão cobrar na prova? Isso aqui quem disse sou eu. Isso aqui quem disse eu. Antônio Carlos Teixeira Filho. Todos os livros de processo civil, eles param na letra da lei, daquele exemplo do contrato todo e só da cláusula contratual. Acabou, parou a lei, explicação. Quem continuou fui eu. Tá? Eu posso dizer porque eles vão cobrar nem a pau isso aqui. Tanto é que na hora da prova, eu tiver com dúvida se é continência, é conexão, coloca o quê? Conexão, não é doido? Porque ninguém vai cobrar continência porque isso aqui é zona cinzenta. Isso aqui sou eu doutrinando, certo? Mas eu vou explicar para você depois dizer, o professor Alexandre explicou porque não sabe. Nem eu sei se sei. Eu só sei que é assim, tá? Tranquilo, Chicó. Perfeito? Bora deixar para resolver essas questões amanhã? Essa peça? Amanhã, material obrigatório. Livro de súmulas. É o mais obrigatório. A CLT tem que trazer. Mas nem todo mundo tem a CLT. Agora, o livro de súmulas tem. Tchau, negada. Eu entrego amanhã.